Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila e hoje eu vou continuar falando sobre filhos. Quem não viu o vídeo de ontem de como educar os filhos, como criar os filhos no deserto, vai lá, assiste. É muito importante nós aprendermos, irmãos, a como sermos bons pais para os nossos filhos, independente de estarmos casados ou separados. Porém, eu entendo que a gente não vê muito esse tema sobre filhos no deserto. Então, por isso que eu quis vir trazer um pouquinho, né, do meu campo profissional aqui para vocês, porque muitas mulheres estão me perguntando, estão com muitos assuntos sobre filhos esses dias, então eu falei, vou gravar um vídeo, fica mais fácil para vocês entenderem, irmãs. Para quem não sabe, eu sou psicoterapeuta, eu sou coach na área da família, fiz alguns cursos sobre restaurações de casamento, de família, líderes de família. Sou coach também na área profissional de vendas. O meu OH foi o sucesso profissional que eu tinha tido antes de entrar no deserto. Não foi um homem, graças a Deus, não vou carregar isso comigo, né? Mas eu passei pelo processo de deserto, o Senhor restaurou a minha casa, a minha família, a minha filha, que estava crescendo, e por mais que a gente falava sobre Deus para ela, orava com ela, a minha filha não entendia ainda quem era Deus. E quando eu fui aprender um pouco mais sobre criação de filhos, quando eu fui me formar na área da família, eu pude entender o porquê que a minha filha não tinha essa conexão com Deus, apesar de ser criança e ter a sua alma pura, né? Porque para os filhos crer em Deus, que é invisível, primeiro eles precisam crer em nós, que somos visíveis, né? Então, se eles creem em nós, eles vão conseguir se conectar com Deus. Além do mais, a gente precisa também fazer cargo das palavras do Senhor, né? Orar, né? Ensinar os nossos filhos o caminho, a palavra de Deus diz, né? Ensinar a criança o caminho que deve andar, e ainda quando adulto não se desviará dele, ainda quando velho não se desviará dele. Em Provérbios, esse caminho, ele está com C maiúsculo, então a gente entende que é o C de Jesus, né? Ensina no caminho de Jesus. Só que nós temos que ensinar tanto no âmbito espiritual como no âmbito natural, porque nós estamos no mundo, nós não pertencemos a ele, mas nós vivemos nele. Então eu preciso dar direções de vida aos meus filhos e deixar de terceirizar, né, esses ensinamentos para outras pessoas. E aí as meninas estão me perguntando esses dias, Sheila, o que eu devo falar para os meus filhos? A gente já está separado há algum tempo e até hoje eu não soube o que dizer aos meus filhos. Antes de mais nada, eu quero trazer a palavra do Senhor, como eu disse para vocês, irmãos, que aqui eu vou trazer a palavra de Deus para vocês. E lá em Salmo 43:3 diz assim: envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Aqui o Senhor está falando para a gente que a gente deve sempre falar o que é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. E nós temos que ser conduzidos pela verdade. Só a verdade pode libertar alguém. Quando eu entrei no deserto, eu já tinha essa formação em família por conta da minha área profissional. Eu me formei primeiro na área de vendas, né, para dar esses treinamentos, e ali as empresas começaram a ter essa necessidade de falar um pouco sobre família, então eu fui e aprendi também, fui estudar sobre família. E então eu soube conduzir, mesmo diante do desespero, a minha filha no deserto. Quando nós nos separamos, eu falei, bom, e agora? Ela é pequena, eu vou ter que sentar com ela e conversar com ela. É óbvio, irmãos, que dependendo da idade das crianças, a gente tem que ser um pouco mais lúdico, né? Mas a gente nunca pode contar mentiras. Eu tenho pessoas que me disseram assim, eu falei que o papai teve que viajar para trabalhar não sei aonde, e depois ele vai voltar. Eu falei, né, que o papai perdeu o celular e ele vai ter que se ausentar por um tempo, mas depois ele vai voltar. Estou colocando aqui alguns casos, né, irmãos, assim, que pode vir a acontecer, né? Esse do viajou a trabalho e depois vai voltar, esse eu já ouvi realmente. E o que acontece com isso? Isso é verdade? É óbvio que não é verdade. Pode até ser que esse homem viajou mesmo, foi trabalhar em outro estado, outra cidade,
Porém, o que que acontece? Esse homem nunca vai fazer uma ligação para a criança, dependendo do nível de repúdio. Esse homem não vai voltar para visitar essa criança, dependendo do nível de repúdio. E essa criança, por outro lado, vai te ver sofrendo, porque por mais que nós tentamos, eu me trancava no quarto para chorar, eu me trancava no quarto para poder conversar com as minhas amigas e falar sobre o que estava acontecendo, só que a minha filha, ela ficava, de certa maneira, de butuca, então eu percebia que ela baixava a TV, porque eu aumentava a TV para ir lá falar, ou lá para chorar, ou lá para orar, ela baixava a TV, já peguei ela atrás da porta, ouvindo a minha conversa. Eu vou brigar com ela? Eu não vou. As crianças estão ao nosso redor, elas estão percebendo o ambiente, o que está acontecendo. Eles não estão entendendo, eles estão tentando encaixar as peças. Porém, se eu mentir para minha filha sobre o ocorrido, eu ali gerei na minha filha um grande bloqueio comigo com relação à verdade. Porque ninguém protege ninguém com a mentira. A gente só pode proteger o outro falando a verdade, independente de quem seja e a idade que tenha. Não importa se é pequenininho, se é bebezinho, você acha que a criança não está entendendo? As crianças entendem sim. A gente só pode proteger alguém com a verdade. No consultório eu recebo muitas mães de adolescente e a gente conversando, elas me dizem assim, a minha filha está depressiva, a minha filha quer ir para bares e eu falo que ela não pode ir e ela não me ouve. A minha filha, ela tá muito rebelde, eu falo com ela, ela entra pro quarto e bate a porta. O que que acontece? Eu falo assim para essas mães, eu falo, mãe, você conhece aquela história do homem do saco? O que é aquela história do homem do saco? Explica para mim. A gente fala para as crianças, né, que elas não podem ir pro portão sozinha, que elas não podem sair para fora do portão, porque vai vir um homem do saco e vai levar elas. Eu falo, aí você explica o que para ela? Como é que ela faz para se proteger desse homem do saco? Ah, não, eu falo para ela que não pode ir até o portão. Se ela está dentro de casa, ela está protegida. Eu falo, ela está protegida mesmo? Aí a mãe fala, eu acho que tá. Aí eu falo assim, tá bom, então deixa eu tentar entender melhor. Quem é esse homem do saco, mãe? Aí essas mães me respondem, um pedófilo, né? Uma pessoa que vai roubar órgãos. Aí eu falo, entendi. Só que quem sua filha está esperando mesmo? Aí elas me respondem, o homem do saco. Aí eu falei, não, ela está esperando um homem que vai chegar com um saco na mão, vai colocar ela dentro de um saco e vai levar ela embora. Então ela está no portão te desafiando porque ela ainda não viu esse homem, ela nunca ouviu falar que tinha um homem por aí roubando crianças num saco. Então ela está ali naquele portão te desafiando porque ela não viu ainda falar sobre essa história, que essa história era real ou que aconteceu com alguém. Então ela está se protegendo e ela está preparada para alguém que vai chegar com um saco na mão. Um pedófilo, por exemplo, né? Só que esse pedófilo pode estar dentro de casa. Pode ser um irmão, pode ser um tio, pode ser um amigo, pode ser um vizinho. Infelizmente, pode ser até o próprio pai. Também temos que nos proteger dos pedófilos na rua, né? De ficar no portão, passar uma pessoa, puxar a criança para dentro do carro, que a gente já viu vários vídeos como esse circulando em noticiário. Falei para ela, existe também essa possibilidade, só que a sua mentira preparou a sua filha para um homem que vai chegar caminhando pela rua com um saco para colocar ela dentro. Ela não vai estar preparada para esse pedófilo que pode estar dentro de casa. Ela não vai estar preparada para esse pedófilo que vai estar na rua. Só que ela está aprendendo tudo com você. E o que que acontece? No momento que essas coisas acontecem, principalmente dentro de casa, você contou tantas mentiras, inventou tantas mentiras para ela que ela não te conhece. Então, entre vocês duas existe uma grande barreira. E aí, sabe o que vai acontecer? A outra pessoa que ganhou a confiança dela consegue coagir, porque um pedófilo, dentro de casa, ele ganha a primeira confiança da criança. Eu falei para ela quais são, para elas, né? Eu atendo algumas mães, quais são os homens do saco que você mentiu para sua filha? Quais são as mentiras que você criou para sua filha ou para o seu filho? Irmãs e irmãos, aqui eu só estou ilustrando algo que é muito corriqueiro, que a gente vê, que eu vejo a todo momento. Mas eu preciso hoje que você olhe para essa criança que ficou com você ou para esse adulto que está aí, você não sabe o que fazer e ele está vendo que o pai saiu de casa, ele está vendo que você está sofrendo, está chorando e que você lhe diga a verdade. Fala para essa criança, fala que vocês, por muitas brigas, por muita discussão, estavam vivendo num ambiente que não era nada saudável,
nem para vocês como adultos, muito menos para a criança, que aquele não era o exemplo que vocês queriam dar para ele, que apesar de vocês se amarem, vocês acharam melhor se separarem. Valida esse pai para essa criança, não fala mal desse pai para a criança, não fala mal, porque ele não presta, porque ele é isso, porque é aquele outro, ele é um bom pai, valida o pai para essa criança, porque os danos cerebrais de traumas que vocês podem causar nessa criança por ela achar que ela não é importante para o pai, são terríveis. Fala para ela, eu perdi ele como marido, eu perdi ela como esposa, e eu vou lutar para tentar restaurar a nossa família, porque existe uma promessa à luz da palavra. Eu vou fazer a minha parte e esperar no Senhor, na fidelidade de Deus. E eu não sei, né, quanto tempo isso pode demorar. Porém, você, meu filho, você não perdeu o teu pai. Você pode estar com ele quando você quiser, você pode ligar para ele quando você quiser, você pode mandar uma mensagem para ele quando você quiser. E você ser uma pessoa madura para dar essa abertura para o pai e para a criança viverem, conviverem. Conversar com esse pai em algum momento que você puder, ora, jejua e pede para o Senhor uma oportunidade, fala, olha, nós nos separamos, eu vou te deixar em paz, eu já entendi, sabe? Segue mesmo a sua vida se é isso que você quer, eu não vou te perturbar, mas não abandona os nossos filhos, não abandona o nosso filho, para ele você é muito importante, eu não vou intervir. Eu vejo muitas mães no deserto manipulando os maridos através dos filhos. Não façam isso. Vocês só estão piorando a relação entre você e seu marido e afastando seu marido dos filhos. Poucos são os homens que lutam mesmo a unha pelos filhos. Poucos são. Infelizmente eu falo isso, irmãos. Infelizmente. Então, assim, seja você a pacificadora desse relacionamento, que vocês têm muito a ganhar com isso. O meu marido, como vocês sabem, ele vinha em casa todos os dias e ele falava que era por conta da nossa filha. E eu sabia que em alguns momentos, ou a maior parte do tempo, era por causa dela. E eu tive essa conversa com ela e eu tive essa conversa com ele também. E eu falei para ele, se você quiser vir vê-la em casa todos os dias, eu não tenho problema nenhum. Se a minha presença está incomodando, apesar de eu estar na minha casa, eu vou para o quarto, né? Eu fico lá estudando, lendo, você sabe que eu gosto disso, vou estar na cozinha, cozinhando, e você toma seu tempo para estar com ela, ou vai ali na padaria, toma um sorvete, leva ela para tomar um açaí que ela gosta, sabe? Leva ela para dar um passeio aqui, a gente morava perto de um hipermercado que tinha loja, para ele leva ela para ali no hipermercado para ela dar uma voltinha, mas não abandona a nossa filha, ela não merece pagar o preço por nós não conseguirmos nos encaixar. Que por nós não sermos mais um casal, não existe ex-filhos, existe ex-marido, ex-mulher, mas ex-filho não. Eu falei para ele assim, nós perdemos a nossa família, mas não perde a nossa filha. Porque se você se afastar dela, ela também vai se afastar de você, porque ela vai se sentir rejeitada. Só que os danos traumáticos que você vai causar nela, talvez a gente nunca consiga recuperar. E ainda eu ainda sabendo das técnicas de coaching, eu ainda aproveitei para ensinar ele naquele momento. Eu já tinha ensinado antes e aproveitei para relembrar. Eu falei assim, pega ela, sei lá, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, uma vez por ano, quando você puder. Leva ela para comer num bom restaurante. Valida olhando nos olhos dela que você a ama, que você está cuidando dela e que você sempre vai cuidar. Que independente do que ela faça de certo ou errado, você vai estar ali algumas vezes para corrigir, mas até a correção será com amor. Abrace-a para que ela saiba diferenciar o amor e quando ela crescer, ela não seja uma menina dependente emocional de um homem que qualquer um que falar para ela, olhando nos olhos dela que a ama, ela vai achar que aquilo é amor e vai se entregar. Permita que ela possa comparar realmente o amor e não aceitar qualquer coisa na vida dela. Falei para ele, dá uma oportunidade para ela dar certo na vida. Ajude ela. E eu vou fazer a minha parte. E, irmãos, eu vou falar para você. O deserto duro é você ver seu cônjuge todos os dias. Entra e sai da sua casa e você sente a mesma dor, principalmente no início, como no dia que você viu aquela pessoa saindo de casa. Mas eu olhava a minha filha e eu não via a minha filha sofrendo. Eu olhava a minha filha e eu via a minha filha contente.
E às vezes até era feliz demais, até a ponto do meu marido vai falar assim, bom, ela já entendeu, então a gente está no caminho certo. E eu ver aquilo e eu realmente ver que a minha filha já estava conformada com aquela situação. Sabe qual é a diferença, irmãos? Eu não levei a minha filha para o deserto comigo, eu não arrastei a minha filha comigo. Meu marido também não permitiu que isso acontecesse. Mas eu precisei ser madura naquele momento para deixá-lo ir e, ao mesmo tempo, ter ele todos os dias na visita para a nossa filha. Teve uma época que ele quis, a OM começou a pressionar muito, né? E ele quis fazer a guarda compartilhada. E antes dele sair de casa, a gente tinha feito um acordo. Como eu estava repudiando, ele achava que eu ia arrumar alguém primeiro, antes dele, né? Como Deus é perfeito, é maravilhoso. Então, um acordo que nós fizemos de boca foi que a gente só apresentaria nossa filha a um parceiro ou uma parceira se aquela pessoa fosse para a vida, que a gente visse que fôssemos nos casar com aquela pessoa, para vocês verem aonde chegavam as nossas conversas. E beleza, de repente a OM começa, logo quando eu descobri, por isso eu quero gravar um vídeo também para vocês, que quanto mais vocês se fingirem de sonsa, sem demonstrar que conhecem a presença de uma OM, é melhor. Porque eu vejo muito isso, o marido assumindo a OM porque a esposa descobriu. E ali começa a pressão. E enquanto eu não descobri, essa mulher não pressionava ele, porque depois eu acompanhei conversas, né? A gente é detetive, né? Enfim, mas aí, quando ela começou a pressionar para assumir, ele não queria assumir e não assumiu, para honra e glória do Senhor, o posicionamento é muito importante. Ele quis a guarda compartilhada, mandou os advogados fazer o contrato, chegou em casa com aqueles contratos para assinar. Eu falei para ele, eu não estou vendo a cláusula que nós acordamos aqui no início, quando nós fomos separar. Aí ele falou, não, mas essa cláusula aí não existe, a gente acordou de boca. Eu falei, não existe? Então tá bom, eu também agora vou colocar regras, porque eu já estou percebendo o que você está querendo fazer. A não ser que essa pessoa seja para a tua vida e que você vai casar com ela, vai assumir ela, realmente, para casar, você não vai colocar minha filha na presença dela. E eu peitei ele naquele momento, meu irmão, por causa da minha filha. Não foi por causa dele, não. Eu falei, você realmente está livre, segue a tua vida, não estou colocando impedimento, mas a minha filha você não vai colocar nisso. Então, ali, quando ele falou, mas o que você está falando? O que você vai querer? Aí eu falei, eu vou querer tudo que eu tenho direito. E a gente vai brigar com isso, eu vou pedir para o meu advogado te procurar. Então, ali naquele momento, eu falei para ele, só não esqueça que hoje você tem livre acesso aqui em casa para vê-la o dia, a hora, o momento que você quiser. Você tem livre acesso o fim de semana para pegar ela todos os dias, como você pega sábado e domingo, para poder passear com ela, passar um tempo com ela. E eu nunca coloquei empecilho nisso. Te recebo em casa, quando você quer passar o final de semana aqui, você chega cedo, vai embora tarde, eu te atendo bem, não há brigas entre nós. Só que se você for colocar suas mãos, vai ser de acordo com o que o juiz mandar. E eu não sei se você está sabendo como funciona contrato de guarda compartilhada, porque até o que eu estou lendo aqui no teu contrato, você quer continuar visitando nossa filha todos os dias e ainda assim querendo colocar minha filha na presença de outra pessoa. Você vai me fazer sofrer e você acha que eu vou aceitar essa situação assim? Eu falei, você vai piorar muito a nossa amizade, né? Isso que nós estamos tentando levar numa boa por causa dela, que eu não vou te aceitar dessa maneira, não. O nosso acordo não é esse. E eu assinei o contrato, irmãos, e entreguei na mão dele. Eu rabisquei essa parte onde ele falava das visitas diárias e falei para ele, fico com a minha cópia e vou entregar para o meu advogado e ele vai te procurar. Isso aconteceu numa sexta-feira, no final de semana, ele veio, acho que domingo, antes dele ir embora, ele falou para mim, ele falou, esquece esse contrato, para mim a minha filha é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Ele não falou de qualquer outra pessoa, ele falou de qualquer outra coisa. E enquanto a minha filha não estiver bem encaminhada, eu não tenho por que tomar nenhuma decisão, ou até mesmo perder o que eu já ganhei hoje, ou até mesmo entrar realmente numa briga com você. Eu acho que a gente não precisa disso, você tem razão. Eu não sei o que ele fez com o contrato, mas isso ele nunca deu entrada, nunca foi para frente, acho que ele deve ter jogado fora, deve ter guardado no escritório, sei lá. Mas assim, o que aconteceu naquele momento foi o seguinte, eu não ficava manipulando a minha filha para trazer o meu marido de volta. Eu deixava o meu marido ter convivência com ela e ele via que a nossa filha estava feliz. Ele via isso. Irmãos, dá até vontade de chorar, né? Tô com vontade de chorar.
ele via a nossa filha feliz. Então, assim, naquele momento, ele não escolheu por mim, ou até mesmo por ele não escolheu nem a felicidade, aquela falsa felicidade que eles estão procurando. Ele escolheu pela nossa filha, a decisão dele foi essa. Tanto que quando um dia a gente conversou assim muito por alto sobre isso, ele falou, não, ali eu escolhi pela nossa filha, eu escolhi a minha filha. Ele falou, era algo assim que eu via, ele falou, eu sabia no fundo, que o que eu estava vivendo era, ele falou, não sei se era que eu estava vivendo uma ilusão, não sei, não era isso que eu sentia, ele falou, mas eu sabia que não era, ele falou, no fundo eu sabia que aquilo eu não ia assumir, ele falou, não tinha essa pretensão, ele falou, no momento que você descobriu sobre ela, você conduziu bem a situação, você não me colocou na parede, você não me cobrou nada, eu errei porque eu procurei ela, tá, irmãos? Depois eu conto isso para vocês. Mas ele mesmo, eu nunca coloquei na parede, eu nunca cobrei ele sobre nada e nunca joguei na cara. Então ele falou que o fato de eu não ter feito aquilo também fez uma diferença para ele. Ele sabia que de alguma maneira ele falou que ele não entendia a minha reação, que ele esperava que quando eu descobrisse que eu ia reagir de maneira que eu ia enxotar ele, que eu não ia aceitar mais ele visitando a nossa filha, que eu ia manipular ele, e eu não tive essa atitude, né? Então ele falou assim que ele não estava entendendo muito bem as coisas que estavam acontecendo. Ele falou que na verdade ele estava muito perdido e com medo de tomar decisões erradas. Ele falou, estava com muito medo de tomar decisões erradas. Então naquele momento eu só pensei na nossa filha, que a melhor decisão que eu poderia tomar era pensando nela. Então aqui para terminar, eu vou deixar para vocês mais uma leitura bíblica, né? Isaías 54:13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Amém? Então, assim, irmãos, sempre a verdade, tá? Ludicamente, não fala mal do marido, não fala mal da OM, não precisa contar para o teu marido que teu marido tá traindo você, não despeja a sua dor, né? Não despeja sobre o teu filho, sabe? Fala, a gente não deu certo. Se essa criança perguntar se o teu marido, se sua esposa está com outra pessoa e você souber a verdade, conta, fala, tá, ele acabou saindo de casa, está conhecendo uma nova pessoa, mas para Deus, meu filho, não é nada impossível. A minha filha me ajudava em oração, irmãos. A minha filha, eu acredito que se converteu realmente porque ela via ali, às vezes eu chorando, eu acordava de madrugada, eu ia para o outro quarto chorar, orar, chorar, que eu passei ela para minha cama comigo, porque eu não conseguia dormir. Eu ficava preocupada. Desde quando ele saiu de casa, eu sempre dormi igual uma pedra, mas quando ele saiu de casa, eu ficava alerta, sabe? Então, eu acabava passando ela para minha cama, porque eu levantava muitas vezes durante a noite para ir olhar ela. Então, eu acabei passando ela para minha cama. Muitos coaches falam que isso é errado, não vou discutir sobre isso nesse momento, depois eu ensino vocês sobre isso, se vocês quiserem. Então, eu ia para o quarto dela orar. Então, eu ficava ali orando e às vezes ela acordava. Aí ela ia lá, ela via, mamãe, o papai vai voltar, mamãe. Aí ela ajoelhava comigo, ela orava. A gente precisa, assim, evitar de chorar muito, lamuriar muito na frente dos nossos filhos, mas a gente não pode esquecer que nós somos humanos. E os filhos da gente precisa ver também, algumas vezes, essa humanidade em nós, né? Para entender que o choro, às vezes, ele é válido, ele é permitido, né? Porque até os pais de meninos, né, que falam engole o choro, né, irmãos? O choro não pode ser engolido, não. O choro engolido, ele vira angústia, ele vira doença, tá? O choro tem que ser botado para fora. Então, a melhor coisa para os nossos filhos é também nos ver chorar. A gente tem que ser contido nas palavras, né? E não tentar fazer do cônjuge um crápula para essa criança, né? Mantém, irmãos, ali para essa criança a figura do pai com amor, sabe? Vocês só têm a ganhar, não é um filho que vai se revoltar contra os pais. Muitas mulheres falam assim para mim, Sheila, eu estou lutando pela restauração, mas os meus filhos falaram que é para eu desistir, que eles não querem nem saber do pai, eles acham um absurdo eu estar lutando pelos pais. Irmãos, eu sou psicoterapeuta, tenho certeza que essa mulher detonou a imagem do marido para os filhos, tá bom? Cuidado com o que vocês vão fazer na hora da raiva. Sejam ponderados. Que Deus os abençoe, a você, a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, em nome de Jesus. Amém?